uma bolsonarista foi expulsa de um voo depois de ela dar um escândalo. Ela se enrolou numa bandeira do Brasil, teve que ser retirada à força de um voo, causou tumulto, começou a ofender os outros passageiros. Esse episódio aconteceu em um voo que partia do Rio de Janeiro para Brasília, e essa mulher enrolada com a bandeira do Brasil começou esse escândalo a bordo, disparando insultos como estuprador, abusador, aliciador e assediador contra outros viajantes. Testemunhas disseram que ela se identificava como bolsonarista, se recusou a decolar, diz que não viajaria com petistas, chamando os passageiros de abusadores, e não tinha nenhum outro passageiro com símbolo, com bandeira, com camiseta, do PT, nada. A pessoa surtou ali e ela prosseguiu ali com as ofensas, causando um constrangimento, atrapalhou o voo, que teve que sofreu atraso, causou a perda de conexão para vários outros passageiros. A Gol, em nota oficial, confirmou o ocorrido, ressaltou que todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança de todos a bordo, destacando que o foco da empresa foi preservar a ordem e a tranquilidade no voo. Tem uma passageira, disse para o site Metrólise que ela falou que estava num voo com petistas, que eram todos abusadores e não ia decolar. E aí ela chegou a deitar no chão da aeronave e forçando, então, aí a Polícia Federal entrar no voo para retirar a pessoa. Olha que doente. Vamos ver o vídeo. Estuprador, abusador, aliciador, assediador. A pessoa enlouqueceu, né? Assim, não tem como viver numa sociedade, né? Pessoa que não quer decolar no avião porque na cabeça dela assim, assustador, gente. Que é isso, Carlito e Rovai? Cara, eu vi esse vídeo, eu até devia ter destacado para você, para separar. Mas, cara, assim, bolsonarismo é uma doença, né, Dri? Essa é a questão. O bolsonarismo é uma doença. Fazer o quê? Dureza. Né, aí pode ser o efeito Gilvan da Federal também, né? Enrolada na bandeira ali, criando cenários imaginários, né? Isso é grave, Dri Rovai, porque não sei se o público aqui já teve a oportunidade de ler Como Funciona o Fascismo. É um livro que viralizou muito, acho que de 2019, 20 para cá, que mostra, inclusive, é um manual que o Trump seguiu, que o Viktor Orbán seguiu, que o Bolsonaro seguiu no Brasil. Só para vocês terem noção, por exemplo, Dri, lembra daquele projeto que o Sóstenes Cavalcante apresentou no Brasil para punir a vítima do abuso de forma mais severa que o abusador? Na Polônia, teve um projeto bem similar, apresentado pela extrema-direita também. Então, assim, é incrível como eles só vão copiando. Hoje, que a gente consegue ter a tradução do YouTube, né, como uma ferramenta já nativa, eu tenho acompanhado muito veículos dos Estados Unidos e de países da Europa, e você vê como é que as pautas são idênticas, não muda nada, até a maneira como eles se referem, Rovai. Inclusive esse ódio, né, a pauta que ele chama de woke. E aí você pergunta a um bolsonarista o que é essa tal ideologia woke que você fala. Aí ele não sabe explicar porque é uma maluquice que eles inventaram. É a nova ideologia de gênero, né? 2.0, né? Que eles inventaram. E aí quando a gente vê, por exemplo, essa senhora aí, é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, que o bolsonarismo funciona como uma seita. E quando você vê o líder da sua seita sendo destruído, como está acontecendo com o Bolsonaro, a conexão que essas pessoas estabeleceram com a seita começam a ficar questionáveis. E elas se desconectam do plano racional e começa a tentar encontrar explicação no plano metafísico irracional, né? Não, querem prender o meu mito porque os clones do Lula estão aí atuando para fazer isso, para fazer aquilo. E assim, é preocupante por quê? Porque é através desse tipo de situação que surgem tios Franças da vida, que surgem aqueles caras que botaram bomba no aeroporto de Brasília. Por isso que o bolsonarismo é um mal que precisa ser combatido, claro, dentro das vias legais, dentro do processo democrático, aqueles que cometerem crime responderem legalmente, porque eles são uma ameaça, não é meramente para a democracia, para o Estado democrático de direito, Rovai. Ele é uma ameaça para as pessoas. Eu não vejo, por exemplo, as pessoas
tomando tiro aí no campo da direita por esquerdistas que odeiam Bolsonaro. Mas eu vejo gente da extrema-direita matando petistas, matando pessoas da esquerda. A gente tem 2 exemplos aqui, o do Marcelo, lá em Foz do Iguaçu, tem o Morro do Catendê, também na Bahia, e vários outros casos. Tem a caravana do presidente Lula, que tomou tiro também. Então, assim, isso é algo grave. E que o Eduardo Bananinha fica gritando aos 4 cantos das redes, que precisa se pacificar o Brasil, que só a anistia vai pacificar o Brasil. Vocês plantaram um mal tão desgraçado na nossa nação que a única maneira de a gente pacificar o Brasil é mandar cada um de vocês para a cadeia, para que vocês entendam que toda vez que vocês fomentarem esse ódio contra o próximo, que resultar em ataques, como aconteceu em Brasília, como aconteceu no 8 de janeiro, como o tal do tio França fez lá na porta do STF, vocês serão sempre responsabilizados. E não adianta vir com a história de que o pai está com problema de saúde muito grave por causa do soluço, porque o factoide do soluço caiu por terra semana passada, você viu, Dri e Rovai? Segundo o clã Bolsonaro, o Bolsonaro tem soluços após a facada que o Adélio deu nele. Só que o médico que atende ele há muito tempo disse que os soluços são episódios, inclusive, de antes da facada. Tá? De antes da facada. Então, assim, essa história de que, pobre... Primeiro de tudo, né? Tem de deixar de mimimi, encarar o problema de frente, resolver essa situação como homem, vai ficar chorando até quando, né? Primeiro de tudo. E segundo, meu amigo, eu torço pela pronta recuperação do Bolsonaro. Esse soluço, Rovai, não paga as 450 mil vidas que poderiam ter sido salvas. Eu nem vou contar 700 mil, porque doutora Jerusa e doutor Pedro Halal, quando foram na CPI da Covid, deixaram claro que se o governo Bolsonaro tivesse feito o mínimo, o básico, 450 mil pessoas não teriam morrido. Então, Carlos Bolsonaro, o que é que eu posso dizer para você? E daí? Eu não sou gastroenterologista, então desejo pronta recuperação para o seu pai, para que ele possa ficar na papuda, sem soluço nenhum. Que fique lá bem, refletindo sobre a vida, para poder cumprir a pena dele na cadeia. E assim, ele que começou, né, com essa coisa, ficam falando, polarização, como se tivesse um grupo que se comparasse a esse tipo de pessoa que faz uma coisa dessa. Não tem, gente, né, quem é de esquerda, quem vota no Lula, quem apoia o presidente, não faz uma cena tão bizarra quanto essa, não tem esse ódio de querer, não vou viajar nesse voo, que isso, assim, e quem começou foi realmente, né, lembram, o Bolsonaro lá em comício, vamos fuzilar a petralhada, né, fuzilar, fazendo apologia à tortura, torturador, o coronel Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff, só não te estupro porque você é feia, falando para Maria do Rosário. Então, assim, quem trouxe essa coisa horrorosa, odiosa para a política não foi a esquerda. Então, não tem nada de, né, como se tivessem 2 bolsonaristas. Não, bolsonarismo é cada dia mais, né, se revela aí como são pessoas doentes.